Senhor, só a Tua graça é apta para nos regenerar. Só a Tua graça, como nós cantamos, nos dá a vida de Cristo. E é pela Tua graça que nós estamos aqui nessa noite. E pela Tua graça clamamos, Deus, que ela seja derramada nesse lugar. Que aqueles corações que não Te conhecem possam a conhecê-lo como Tu és. Não há palavras humanas, não há conhecimento científico, não há capacidade em nós, nenhuma, de conhecermos o Senhor, se não for através da Tua graça. E por isso que nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, encha esse lugar, encha o nosso coração, encha a nossa vida com a Tua maravilhosa graça. Ao lermos as Sagradas Escrituras, que possamos interpretá-la pelo Espírito da graça, que todo o coração se aquiete nesse momento e toda a mente seja levada cativa à obediência do Senhor. Deus, não permita que a distração roube a nossa atenção. Aquieta-nos, Deus. Derrama temor e tremor em nossas vidas, para que num só propósito estejamos aqui, que é ouvir e ser transformado pela Sua palavra. É isso que eu Te peço, usa-me para abençoar o Teu povo, usa-me como agente da Tua graça, aplica o texto aos corações conforme a necessidade de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém. Amém. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, o verso 11 e o verso 12, a parte A. Até que você abra aí, só para situar os irmãos. Hoje eu estou então iniciando a exposição desses dois versos, o verso 11 e o verso 12, a parte A, e esses versos eles focam nesse sentido. Os dois versos o Paulo vai usar para falar do propósito de Deus. Então, que o seu coração nessa noite esteja aberto para descobrir o propósito de Deus a partir das Escrituras. E o texto que nós vamos ler está aí projetado e você pode acompanhar na sua Bíblia também. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Talvez você possa até dizer aí que nós já estudamos algumas coisas referentes a estas palavras. Eu não estou sendo redundante, eu apenas estou seguindo verso a verso aquilo que as Escrituras diz.
E por estar seguindo verso a verso, nós vamos rever algumas palavras destas aqui, talvez já estudada, mas claro que numa outra perspectiva, numa outra maneira de enxergá-las aqui, conforme o Paulo relata. Então, vamos contextualizar aqui a nossa reflexão. Paulo, ele vai enfatizar aqui, nestes 2 versos, pelo menos 3 coisas. A primeira é a restauração presente. O que é que está nos acontecendo a partir da encarnação de Cristo? Quando você lembra dos versos 10, que nós fizemos alguns domingos para trás, você vai ver que na restauração presente, o verso 10 é a revelação do plano maior de Deus, do propósito de Deus a nós. Qual foi o plano, o propósito, o mistério de Deus? Foi de convergir em Cristo todas as coisas. Então, em outras palavras, é como se Deus estivesse em Cristo, reunindo todas as partes discordantes. Quando digo todas as partes, é criatura e criador, criatura e coisas criadas. Quando houve a queda, a introdução do pecado na terra, houve esse rompimento entre o Criador e a criatura, entre a criatura e as coisas criadas. Por isso que a gente vive este caos que nós vivemos hoje. Antigamente no jardim, os animais não eram tão ferozes como são hoje, depois do pecado. É só você lembrar que o Adão vivia no meio de leão, no meio de onça, e nada disso o atacava. Mas após o pecado, houve esse rompimento entre criatura e coisas criadas. A terra não sofria como sofre hoje, por causa do pecado. A ganância do homem levou o homem a se descontentar com as coisas criadas, por isso do desmatamento, por isso de tantas guerras, por isso de tantas coisas ruins que acontecem, tudo em virtude do pecado. Só que o maior caos acontece no rompimento desse relacionamento que existia entre criatura e Criador. Diz o Gênesis que todos os dias, na virada do dia, o Senhor descia para falar com o homem e com a mulher. Mas com a introdução do pecado, tudo isso foi rompido. Então Paulo está dizendo que Cristo é a restauração presente. Paulo está dizendo que Cristo é aquele que veio para restabelecer a harmonia do céu e a harmonia na terra. A harmonia do céu entre criatura e Criador, e a harmonia na terra entre criatura e coisas criadas. Por isso que um cristão jamais vai maltratar um bichinho de estimação. Eu não pego bichinho porque eu não tenho capacidade de ficar cuidando. Então, eu vejo às vezes as pessoas pegam e jogam e abandonam. Olha, gente, isso é uma lástima. Não pegue, se você não tem essa capacidade, não pegue. No novo céu e na nova terra vai acontecer essa restauração por completo e literal. Onde a criança vai colocar a mão no buraco da áspide, né, de uma serpente terrível, e ela não vai lhe fazer mal. O jumentinho vai pastar do lado de um leão, e o leão não vai devorá-lo. Então Cristo veio, Cristo é esta restauração presente. Cristo, nas palavras de Paulo, é aquele que veio com este propósito. A encarnação tem este propósito. Qual é o outro foco que Paulo está enfatizando? É a história passada. Sim, quando você olha para o povo de Israel, Deus começa a história com o povo de Israel. E a história passada, ela é agora transformada com a sequência do plano de Deus e fazendo da igreja o povo de Deus.
Espiritualmente, é como se a igreja assumisse o papel de Israel. Então, é como se a igreja espiritualmente fosse o Israel. E isso não significa que as bênçãos materiais prometidas a Israel se destinam à igreja de hoje. Bênçãos físicas e materiais dirigidas a Israel são de Israel, mas a igreja se torna espiritualmente o povo de Deus, porque em Cristo já não há mais Israel, já não há mais brasileiros, já não há mais americanos. O que há em Cristo é cristãos. Por isso que em Cristo todas as paredes foram derrubadas. Então este é um foco que Paulo está dando à igreja. A igreja agora, ela é a pessoa incumbida de transmitir a mensagem dada por Deus. Israel foi o povo que Deus separou para escrever a mensagem. E a igreja foi destinada, foi predestinada a pregar essa mensagem. Então, não há diferenciação entre um é melhor, o outro é pior. Não há, em Cristo não há isso. Todos somos iguais. Em Deus, todos somos iguais. Paulo, o autor desta epístola, é o mesmo que escreve capítulo 3 de Romanos, onde ele iguala todos os seres humanos. Ele passa a régua dizendo: todos pecaram, Israel pecou, gentil pecou, o homem pecou, e todos, por serem pecadores, necessitam daquele que veio para restabelecer, para fazer nele convergir todas as coisas para a glória de Deus o Pai. Isso é maravilhoso para nós cristãos. Então, a igreja é o povo de Deus. E a igreja, ela é composta de gentios, ela é composta de judeus, ela é composta de árabes, ela é composta de russos, ela é composta de gente de toda raça, de toda língua, de toda tribo e de toda nação, para mostrar que o remédio, o plano, ele é eficaz. Ele não depende de Israel, ele não depende da igreja, ele é de Deus. É Deus quem precisa ser glorificado. Não é Israel, não é a igreja, é Deus. Deus na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Tem alguém que discorda disso? Brigue com Jesus, saia com Ele, vê se dá para a primeira, porque é Ele é nele, tudo nele, e tudo por Ele, e tudo por causa dEle, e tudo para Ele. Glória, pois, a Jesus. A igreja está fundamentada na semente de Abraão. Quem é a semente de Abraão? Os judeus? Não. Quem é a semente de Abraão? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sem Jesus, meu irmão, nós estamos falidos. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus o homem está perdido, condenado. E se você entrou aqui nessa noite sem Jesus, eu quero lhe dizer, o maior propósito de você ter vindo aqui é que você tenha essa revelação de que você precisa de Jesus, porque sem Ele a sua vida será um fracasso. Então esta é a restauração que Paulo está mostrando, a história passada. A história passada. E o terceiro foco é a admiração de Paulo do plano redentor. Paulo, ele admira esse plano redentor. Em outras palavras, essa admiração, ela surge no coração de Paulo a partir de algumas hipóteses. Ele se admira de como ele se tornou um cristão. E todo cristão, para ter essa admiração do plano redentor de Deus, começa por esse caminho. Como você se tornou um cristão?
Se você não sabe como você se tornou um cristão, não tem como admirar o plano da salvação. Não tem como. O plano da salvação vai ser algo tão natural que você vai olhar, é isso? Que legal. Mas quando você entende o porquê que se tornou um cristão, aí sim você passa a admirá-lo. Então você vai perceber que os versos anterior e posterior ao do nosso texto, Paulo vai relatar como é que nós fomos inseridos, como é que nós estamos nesta posição que estamos em Cristo. E por ele se admirar desse plano, ele vai usar algumas palavras várias vezes. Ele repete essas palavras. Eu quero que você, se você trouxe uma caneta, anote aí na sua Bíblia, só para você perceber como que essa admiração acontece. Olha, no verso 4, tem ali a palavra nele. Agora, olha para o verso 13, no mesmo capítulo, o início, nele. Então, os versos 11 a 14 é uma repetição dos versos 4 a 6. Olha para o verso de número 5, predestinou. Agora olha para o verso de número 11, predestinados. Olha para o verso de número 5 ainda, no final lá, sua vontade. Agora olha para o verso de número 11, sua vontade. Olha para o verso de número 6, para louvor de sua glória. Olha para o verso de número 12, para louvor de sua glória. Você não se perguntou, lendo este texto, por que é que Paulo repete tantas vezes esses mesmos termos? Não se perguntou? Ele repete tantas vezes esses mesmos termos, porque todo cristão, nascido de novo, que sabe porque foi inserido no corpo de Cristo, jamais perderá esses termos de sua mente, jamais esses termos sumirão de seu coração, porque ele entende e sabe a razão da qual está inserido no corpo de Cristo. Ele não está ali por ele está ali por causa de Deus. E todo cristão que nasceu de novo deveria ter isso ardendo em seu coração, porque são estes termos, é esta fé que nos habilita em Deus e diante das provações a permanecermos firmes e esperançosos de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, porque não depende de nós, depende dele, e a glória é dele, e é por ele que nós estamos aqui. Por isso que um cristão que nasceu de novo e sabe por que está no corpo de Cristo, vai valorizar tão profunda doutrina, porque isto fundamenta a nossa fé e a razão da nossa esperança. Agora, para nós, então, admirarmos esse plano, é preciso duas coisas. Você quer admirar o plano? Esse plano divino? Vai precisar de duas coisas básicas, sem as quais nós não conseguiremos, de modo algum, admirarmos esse plano. A primeira coisa que a gente precisa é eliminar o preconceito.
Como Paulo mencionou aqui, muitos de nós chegamos à igreja com ideias pré-concebidas. Preconceito é isso, é você já vir com alguma coisa pré-concebida. E por você já vir com este posicionamento que às vezes nós assumimos por influência dos nossos pais. Quem aqui já não ouviu aquela frase: eu nasci católico e vou morrer católico? Isso é uma influência, isso é um preconceito. Isso é você reduzir a sua mente a algo tão ínfimo, tão pequeno, tão insignificante diante de um horizonte que existe para você conhecer. Então, muitos de nós chegamos aqui já com estes preconceitos assumidos por nossos pais, pelos líderes lá da igreja. E se tem uma coisa que às vezes eu vou conversar com alguns irmãos, e aí eu vejo o irmão defendendo uma ideia, um argumento que é tão fácil de ser derrubado biblicamente, eu olho assim, eu até paro, digo, esse aí aprendeu, só pode ter aprendido isso na igreja. Só pode ter aprendido isso na igreja. Porque sozinho não foi. Então nós precisamos nessa noite entender as palavras bíblicas. Nós precisamos nessa noite de não sermos contrários a esses termos bíblicos. Eleição, predestinação. Meu irmão, isso não é coisa de João Calvino. Isso não é coisa de Armínio. Esqueça hoje essa ideia de Calvino e de Armínio. Se desprenda disso. Volte-se às Escrituras. Você que é contrário e cheio de preconceito a estas verdades, quando foi que você se debruçou em cima destas palavras, por si só, e estudou-as a partir das Sagradas Escrituras, sem a influência de Calvino, sem a influência de Armínio? Quando foi? E como nós queremos rejeitar estas verdades bíblicas? Por isso que eu estou lhe dizendo hoje, deixemos esta atitude anticristã de resumirmos verdades bíblicas a preconceitos. Isso fecha a nossa leitura, isso restringe a compreensão da amplitude do plano divino. Olhe para trás. Por que é que Jesus foi crucificado? Esse posicionamento preconceituoso era o comportamento dos fariseus, que já tinham uma ideia pré-concebida, e quando Jesus chega apresentando um outro tipo de evangelho, eles olham para Jesus e dizem: não, o senhor está louco, o senhor está blasfemando. E eles matam Jesus. Tudo por causa de preconceito. Tentemos assumir um posicionamento bíblico, não calvinista, não arminiano, mas bíblico. Quem é que pôs esse negócio aqui? Foi Calvino? Foi Armínio?
Não. Foi o Espírito Santo pela vida do apóstolo Paulo. E percebe que os nossos preconceitos levam-nos a resistir tão profunda verdade? Somos fariseus ou não somos por causa de nossos preconceitos? Respira um pouco para você engolir isso aí. Talvez esteja atravessado, mas é a Bíblia. A segunda coisa que precisa para que nós passemos a admirar esse plano é eliminar o preconceito e submeter-se às Escrituras. Então, para se submeter às Escrituras, a gente precisa, como eu disse, eliminar esse duelo, que formam as ideias pré-concebidas e preconceituosas, que reduz a nossa mente e a nossa capacidade de entender um Deus em seu plano magnífico, a partir de verdades que os nossos preconceitos as rejeitam e que são verdades. Então, experimente hoje deixar de ler a Bíblia a partir dos óculos de outras pessoas e comece a lê-la por si só. Pega um dicionário, um Aurélio, e as palavras que você tem dúvida, olha lá no Aurélio para ele ajudar você a interpretar o português só. E você entender as Escrituras a partir das Escrituras. Experimente. Eu sei que isso é muito difícil para os crentes de hoje, né? Para os evangélicos de hoje. Os evangélicos de hoje têm muita coisa para fazer. Mas os discípulos de Jesus, eles vão conseguir. Porque a prioridade dos discípulos de Jesus é conhecer a vontade do Mestre. Então, se você é um discípulo de Jesus, faça isso. Agora, se você é um evangélico, continue desse jeito aí mesmo, tá bom, né? Não fede, não cheira. Continua assim. Então, submeter a verdade, ela exige muito de nós. É muito difícil. Sabe por quê? Porque existem verdades bíblicas que não são para serem compreendidas. Como que nós vamos compreender, lá no Antigo Testamento, um Deus que manda o povo dele sair e matar uma nação inteira, a começar pelas crianças? Como que você entende um negócio desse? Existem verdades bíblicas que não são para serem compreendidas. Apenas nós devemos nos submeter e crer que Deus está falando, então vamos fazer. Como que um pai tem coragem de pegar o seu único filho e subir para um monte por causa de uma voz que ele ouviu dizendo: vai, sobe e mata, sacrifica, e ele vai até as últimas consequências? E por fim ele ouve: não faça isso, Abraão, porque Deus proveu o cordeiro. E o cordeiro estava ali. Ele não via, mas o cordeiro estava ali. E ele foi pela fé. Fé é aquilo que a gente não vê, mas está lá. Está lá. Entendeu? Verdades que não entenderemos, apenas nos submeteremos a elas. Eleição e predestinação é uma verdade.
que não tem como entendermos. Vamos rejeitá-la ou vamos nos submeter a ela? Em relação a esse texto, o Paulo explicando esses dois termos, ele vai mencionar Romanos capítulo 9, verso 20. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Não precisa nem explicar um texto desse, né? Não carece de explicação. Não carece. Então, hoje, eu vou me deter só no primeiro termo a ser analisado, e esse primeiro termo é a palavra que muitos aqui, ou alguns, odeiam, mas ela está aí na Bíblia, inclusive na sua, ela está aí, e nós vamos nos deter a ela, tá bom? Eu presumo que agora estejamos preparados, né? Abertos, para então abordarmos essa questão de maneira saudável, de maneira bíblica, de maneira consciente, de maneira madura, não partidária, não na interpretação de Calvino, não na interpretação de Armínio, mas na interpretação da própria Bíblia, daquilo que o Paulo está dizendo aqui. E vocês percebem que a primeira palavra e o primeiro termo a ser analisado é este: predestinados. Então, aqueles que foram predestinados, para começar, olha o que a Bíblia faz. Para os que foram predestinados, eles não devem se sentir melhores do que os outros. Se foram predestinados e eleitos, não foram porque havia alguma coisa de bom em nós. Vocês acham que a parte do verso 12, a parte A, ela está mostrando o quê? Ela está mostrando o motivo do porquê fomos eleitos e predestinados. Fomos eleitos e predestinados a fim de Deus ser glorificado. Não foi porque há alguma coisa boa em nós. Então você quer saber se um conceito, se uma doutrina que menciona a salvação, ela é bíblica? Para uma doutrina que menciona a salvação ser bíblica, ela precisa atribuir a salvação, minha e sua, como sendo algo que glorifique somente a Deus. Eu e você não temos participação ou divisão com esta glória. Ele mesmo disse que ele não divide a glória dele com ninguém, e a glória dele está em pegar criaturas como eu e você, pecadoras, destituídas da graça, destituídas do céu, condenadas à perdição eterna, e fazer destas criaturas filhos adotados semelhantes ao amado. De quem é a glória? É minha? Que fui até ele? Não, é dele que veio até mim. Então, estes termos provocaram admiração em Paulo, porque eles mostraram quem, na verdade, é quem. Quem é quem?
Deus, irmãos, é Deus. E nós somos pecadores, destituídos da glória e da graça de Jesus. Então, você está em Cristo por quê? E olha, quando nós estamos em Cristo, de quem é a glória? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30 e 31. Vai projetar lá? Vou. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Precisa explicar o texto? Vocês são dele. Por que que nós somos dele? Porque ele quis assim. Eu sou dele porque eu o aceitei. Eu sou dele porque eu fui a ele. Aquele que se gloria, glorie-se em Jesus. Você só está nele, eu e você só estamos nele, porque ele nos amou primeiro. É a Bíblia que está falando assim. Ele está dizendo assim. Ele nos amou primeiro, ele veio até nós. Então, você está percebendo se a sua fé é uma fé que glorifica a Deus, se a sua crença provoca realmente admiração no plano redentor. Isso provoca admiração em meu coração. Porque como pôde me amar assim? Sendo o que eu sou, fazendo o que eu fazia, como pôde me amar assim? Paulo, ele está admirado, porque ele estava indo matar os cristãos, ele não queria saber de discípulo de Jesus. Ele merecia morrer. Ele consentiu na morte de um santo homem de Deus chamado Estevão. Ele merecia morrer aos nossos olhos. Mas caminhando para matar, perseguir a igreja, tudo o que ele tinha preconcebido de doutrina, Cristo, com a sua revelação, derruba todos os preconceitos e o faz um admirador do plano redentor de sua graça. Entendeu agora por que Paulo vai repetir todas as vezes que ele fala sobre eleição e predestinação, ele sempre repete o motivo da eleição, o motivo da predestinação. Ele sempre vai repetir para o louvor de sua glória. Sempre. Nos versos 4 a 6, dos versos 11 a 14. Sempre. Ele fala eleição e predestinação e ele explica, olha, para o louvor da glória de Deus. Nós estamos aqui só por causa de Deus. Glória a Deus. É assim? É assim que você se sente inserido no corpo de Cristo? Ou você se sente
inserido no corpo de Cristo porque acha que mereceu, porque você escolheu, porque não vai ter admiração. Pode ir até para o céu, mas nunca vai admirar esse plano redentor. Nunca. Vai continuar com a mentezinha reduzida, escravazinha, cheia de preconceitozinhos, que vai chegar em termos como este, e você vai arrepiar, parecendo que viu o demônio. E na verdade, você está diante da maior revelação do amor, da graça e do plano redentor de Deus. Então, eu quero deixar aqui, para a gente caminhar para o encerramento, duas perguntas que indicam de quem é a glória. Se até agora você estava achando que você tinha parte na glória do plano redentor, eu quero que você responda-me estas duas perguntas. E aí você sai daqui ciente e crente de que não teve participação e não tem como você dividir nem uma fagulhazinha, nem uma faísca desse plano redentor, a glória para nós. A primeira pergunta: quem estava perdido? Eu ou Deus? Você ou Deus? Quem é que está perdido na história? Quem se perdeu? Além de respondermos quem se perdeu, quem é o maior prejudicado neste relacionamento? Porque a perdição rompeu o relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus. Quem é o maior prejudicado nisso? Eu ou Deus? Deus deixa de ser Deus por eu não me relacionar com Ele? Não. Agora, eu deixo de viver eternamente se não me relacionar com Ele? Deixo. Quem é que perde nessa história aqui? Quem é, de fato, que veio para nos levar para casa? Porque nós vivemos um momento que parece que Jesus está perdido, sentado no meio-fio chorando. O processo é inverso. Quem está no meio-fio sentado chorando deve ser eu e você. E quando a gente está no meio-fio sentado e chorando, de repente toca no nosso ombro: oi filho, eu te achei, vem aqui, vamos para casa. Você está entendendo o que é que aconteceu aqui? Você tem dúvida de quem é que estava perdido? Está aqui um texto bíblico para você sair daqui, não com a minha palavra, mas com a palavra do próprio Senhor Jesus. Olha o que ele menciona. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Acordemos, irmãos, para esta verdade. Por favor, é hora de amadurecermos, como foi a aula de hoje pela manhã. Precisamos amadurecer. Deixar a meninice, a criancice, entender que o cristão maduro vai carregar consigo esse sentimento eterno de gratidão pela iniciativa divina de vir até nós, pela iniciativa divina de arquitetar o plano e nos colocar inseridos neste plano. A segunda pergunta, que indica de quem é a glória: por que Cristo veio nos substituir?
É uma pergunta que vai indicar de quem é a glória. Talvez você nunca tenha parado para fazê-la. Mas responda para você mesmo. Por que Cristo veio nos substituir? Será que alguém aqui teve a ideia brilhante de orar a Deus dizendo: Senhor Deus, eu pequei, e por eu ter pecado eu contraí uma dívida impagável contigo, e só existe uma pessoa capaz de pagar essa dívida, que é o seu Filho Jesus, que é perfeito. Então, por eu ter esta revelação, envia esse Jesus para vir me substituir. Teve alguém aqui que teve essa ideia? Ou essa ideia, esse plano acontece antes da eternidade, ou melhor, antes que nós fôssemos gente. Ele acontece antes de que nós existíssemos. Se você acha que teve essa ideia, está aqui esse versículo bíblico, para você entender que você e eu, nós não tivemos essa brilhante ideia. Romanos 3, 10 e 11. Todos se extraviaram, não há ninguém que busque a Deus, não há um justo sequer. Primeiro, nos extraviamos. De quem já esperou uma encomenda do correio e ela extraviou? Você sabe a dor de cabeça que é para encontrar. Por nós termos extraviado, nós já estudamos isso em Efésios capítulo 1. Foi mais difícil, na minha perspectiva, para Deus criar o plano redentor do que criar o universo, criar as coisas que existem. Porque nas coisas criadas, ele apenas disse: haja luz e houve. Mas no plano redentor, o filho teve que deixar o palácio de glória. Quem é pai sabe do que eu estou dizendo. Imagine o seu filho, o seu único filho, santo, perfeito, justo, tendo que deixar tudo de bom para descer no meio de gente que não vale nada, que não presta, gente imunda, para morrer, para substituir, para pagar a dívida e para dizer assim: por causa disso, você é justo. Por causa disso, você tem o direito de entrar nos céus. Como disse o falecido Billy Graham, dizem que o maior experimento foi o homem pisar a lua. Não foi o homem pisar a lua, mas foi o Filho de Deus pisar na terra. Este foi o maior evento. Este. E ele veio pisar a esta terra com um propósito. Qual o propósito? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, verso 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Esse texto é profundo para quem se considera um discípulo de Jesus. Para os evangélicos, não. Mas para os discípulos de Jesus, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Você acha que um discípulo de Jesus, que tem essa consciência de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, ele vai deitar-se com uma prostituta? Você acha que uma mulher que tem esta consciência, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, vai andar
com roupas sensuais, mostrando os bustos, provocando os olhos do irmão a pecar? Você acha que um casal que conhece o Senhor Jesus, que sabe que foi comprado pelo poder do sangue de Jesus, não vai manter-se fiel um ao outro, pedindo graça ao Senhor, buscando ao Senhor, para honrar os compromissos feitos? Você acha que uma cristã que está namorando vai deitar-se com o seu namorado antes de casar-se? Você acha? Não. Discípulo não. Evangélico até faz essas coisas, porque ele não admira o plano da redenção, não tem em seu coração a alegria de saber o porquê está inserido no corpo de Cristo. E isso só acontece não porque nós escolhemos, mas porque a admiração que Ele coloca dentro do nosso coração é tão grande que nos leva a nos submeter às verdades e à vontade desse Deus. Um discípulo jamais vai dizer assim: eu sou dono do meu nariz. Vocês não pertencem a vocês mesmos? Vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos? É como Paulo estivesse dizendo a nós: vocês não são mais de vocês. O nariz do Itamar não é mais do Itamar. Por isso que às vezes quando a gente acha ou se acha dono do nosso nariz, Deus tem o prazer de pegar a nossa cara e colocar num muro chapiscado e dizer: deixa eu esfolar um pouco esse nariz aqui para ele ser meu. Cuidado, discípulo de Jesus. Nós não somos mais nossos. Nós somos do Senhor. Porque Ele nos comprou, não foi com prata, não foi com ouro. Ele comprou-nos com o seu próprio sangue. Isso, quem comprou quem? Muito bem. Quem comprou quem? Quem que pagou por quem? Quem deu a vida por quem? Responda-me. Por que é mesmo que você se tornou um cristão? Por que é mesmo que somos cristãos? Responda-me. Certamente não foi porque fizemos algo de bom e nem porque existia algo de bom em nosso caráter. Nós só estamos inseridos no corpo de Cristo por causa do plano redentor de Deus na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo. Você tem dúvida desta verdade aqui exposta, usando esta palavra que Paulo coloca pelo menos 2 vezes neste capítulo? Você tem dúvida? Você quer ver como ela está presente lá no Antigo Testamento, como tudo começa? Este é o texto que a gente encerra por aqui. Amós, capítulo 3, verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Percebam. Na época de Israel, vocês acham que tinha só Israel? Não. Tinha muitas nações. Primeiro, vamos começar, Israel nem existia, porque não era Israel. Deus escolhe Abraão do meio de uma idolatria terrível e faz de Abraão uma nação, e essa nação é chamada de Israel. Para começar, lembre-se
Quem foi chamado de Israel pela primeira vez na Bíblia foi Jacó. Quando Deus o transforma, Deus diz: ó, você não vai se chamar Jacó, não. Jacó é enganador. Você vai se chamar Israel. O que é Israel? Príncipe de Deus. Filho de rei é o que mesmo? Príncipe, né? É isso que ele está dizendo. A partir de hoje, vocês vão serem chamados como meus filhos, meu povo. Agora, como povo de Deus e como filho, todo pai que ama o filho tem que fazer o que com o filho? Passar a mão quando o filho erra? Não, tem que disciplinar. Aí o que Deus fala? Portanto, eu os punirei por todas as iniquidades que vocês cometerem. Você entende por que o discípulo de Jesus também, às vezes, é punido quando cometemos pecados? Ele nos pune. Se você está dentro de uma igreja, vivendo a vida como quer, e não há repreensão, não há punição, você não se sente punido, às vezes, por pecado, eu vou lhe dizer uma coisa: você não é filho não, tá? Não é filho, precisa se tornar filho. Vai orando aí, clamando por ele. Agora, Israel não podia se sentir melhor do que as outras nações. Como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, vocês acham que os judeus foi a raça escolhida por Deus porque havia algo de bom no meio deles? Eu gostei desse posicionamento de Martin Lloyd Jones. Vocês acham que existia alguma coisa boa no meio do povo de Israel para Deus os escolher? Aí Martin Lloyd Jones diz assim: Deus os escolheu para nos mostrar que se Ele foi capaz de fazer alguma coisa no meio daquele povo, Ele também é capaz de fazer no meio de qualquer nação. Porque pensa num povo que só deu trabalho para Deus. Foi o povo que Ele escolheu. Tem gente mais difícil do que aquele povo? A ponto de chegar um momento que Deus olha para eles e diz assim: Moisés, eu vou matar tudo, só vai ficar você, de você eu vou fazer alguma coisa brotar. Então o judeu não pode se sentir do mesmo jeito que o discípulo predestinado, eleito, também não pode se sentir. É uma prova de que se Deus pôde fazer algo diferente em minha vida, Ele é capaz de fazer na sua também. Essa é a fé. Se Deus mudou a vida do João, eu me lembro do João, posso falar, João? Bêbado, não fazia nem para pagar a pinga. Alau sofria feito um cão. E num dia lá, Guigui e mais algumas pessoas foram na casa do João, falaram do Evangelho e aconteceu. O João não foi atrás de nada. Cristo foi atrás do João. Alcançou o João, mudou o João, e o João está aqui hoje e pode dizer: glória, pois, a Deus. Como aconteceu com tantos outros que aqui estão. E hoje, esta palavra, eu tenho certeza que é como se Deus estivesse indo ao encontro de pessoas nessa noite, dizendo: meu filho, minha filha, eu quero que você participe deste plano redentor. Eu quero. Esta é minha decisão. Você está aqui hoje porque eu quis. E você só precisa de uma coisa, entregar tudo o que você tem
o que é que você tem? Pecado. A sua participação e a minha participação no plano redentor é esta. Eu entro com o pecado. E ele entra com o perdão. Eu entro com a morte. E ele entra com a vida. Eu entro com a condenação. E ele entra com a justificação. Glórias, pois, a Jesus. Antes de orar, vamos cantar mais uma música e depois encerraremos orando ao Senhor. E você pode estar aí sentado, refletindo e se abrindo para esta verdade. Você crendo ou não, ela continuará sendo uma verdade e provocará a admiração no coração que se render a ela. Será um cristão alegre, feliz, confiante, vibrante, porque saberás que está nesse plano, porque Ele te chamou. Ele se revelou a mim e a você. E você que está aqui nessa noite, com o coração ardendo, saiba que Ele também está te chamando. Ele está se revelando a você. E nessa noite você pode se render a esta verdade e caminhar e confiar nela como o único e suficiente caminho de redenção. Sou pecador, é santo Deus, não ignoras os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Por teu sempre eterno amor. Mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor.
perdão para te dar nessa noite. Baixe sua fronte. Se tem alguém em nosso meio que reconhece que é um pecador, que o Espírito Santo está dizendo: você é um pecador, eu quero lhe dizer que é Deus quem está lhe convencendo, que é o Espírito Santo da verdade quem está mostrando a você quem realmente você é. Aconteceu isso comigo um dia e com tantos outros que aqui estão. E se Ele está te convencendo, mostrando que és um pecador, e que se Deus se lembrar no último dia desses seus pecados, você será condenado. Se Ele está te lembrando, é porque Ele está mostrando a você que existe perdão, que existe salvação a você nessa noite. E se você também que está aqui nessa noite ou nos acompanha pela internet, nunca se rendeu a esta verdade, se renda para que você se torne um admirador do plano redentor de Deus em Cristo Jesus. Eu quero orar com aqueles que reconhecem que são pecadores. Aí mesmo onde você está, faça essa oração comigo se deseja, dizendo: Senhor, confesso os meus pecados a Ti. Recebo o perdão de Ti. E sei que sou pecador. Necessito da Sua graça. E quero o Seu perdão. Coloca a salvação em mim. E ajuda-me na caminhada a honrar o Seu nome e ser santificado pela Tua palavra. Muito obrigado por Jesus. Amém. Se alguém fez esta oração, eu quero orar por você daqui mesmo. Só me dê um sinal com uma de suas mãos. Amém. Pode abaixar. Tem mais alguém que fez? Amém. Pode abaixar. Aí mesmo onde você está. Senhor, abençoe estas vidas. Concretiza, Senhor, a obra nesses corações. Esclarece as verdades do Evangelho a elas, aperfeiçoando-as até se tornarem a estatura de Cristo. Muito obrigado por esta noite e pelas vidas que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Cumprimentemos-nos uns aos outros com a graça e com a paz. Lembrem-se, os jovens, vir aqui à frente.